Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos retomando após uma pausa aí de 2 semanas, né? E vamos hoje dar prosseguimento ao nosso estudo que estamos realizando todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte do livro e estamos finalizando o capítulo 1. E hoje nós veremos o tópico Progressão dos Espíritos. Vamos aguardar, como de costume, só uns minutinhos para que mais amigos possam chegar e a gente possa, então, efetivamente iniciar. O Saulo Pita, nosso amigo de Pitangueiras, muito bem-vindo, boa noite, Saulo. A Lourdes Bonafim Mendes também aqui com a gente, boa noite, bem-vinda. Marcela Bernardes, bem-vinda, Marcela, boa noite. Pessoal, desde já quero desejar a todos vocês um ano de 2021 com muita paz, muita fé, muita esperança. Que nós tenhamos bastante perseverança, muita determinação, muita fé em Deus e tentemos manter a nossa serenidade, nosso otimismo, para que a gente faça desse ano um ano de muita paz, de muitas realizações, de muita busca da espiritualidade, que é o essencial para todos nós. Então, os amigos aqui já chegando, Joaquim Bueno, grande amigo, boa noite, Joaquim, a Cláudia Laforga de Toledo, muito bem-vinda, o Antônio Sérgio Beleze, boa noite, a Silvana Hernandes, bem-vinda, Silvana, Neuza Beleze também, Alessandra Soares Ferreira, boa noite, Ana Lúcia Olive, a Cláudia Almeida, muito bem-vinda. Feliz ano novo a todos, né? Legal, pessoal. Então, muito bem-vindos todos vocês. A Márcia Fialho também, nossa amiga de estudos lá da Casa Rafael Latorre. A Marilena Liporini Jacobes também, boa noite, muito bem-vinda. Então, vamos iniciando. Como falei, vamos ver hoje, então, o tópico Progressão dos Espíritos. Nós estamos finalizando o capítulo 1 da segunda parte do livro, tá? A primeira parte foi bem curtinha, essa segunda parte estamos ainda finalizando o primeiro capítulo. Só rapidamente para a gente retomar, né? Relembrando que no último encontro nosso, no último estudo, nós falamos sobre a escala espírita. Falamos que os espíritos, né, orientaram Allan Kardec para que fizesse essa classificação. Então ele classificou em 10 classes e 3 grandes ordens, né? 3 grupos. Se a gente pudesse agrupar todos os espíritos de acordo com a evolução, eles seriam agrupados em 3 grandes grupos. Na base, aqueles mais inferiores, Allan Kardec chamou de espíritos imperfeitos, aqueles que têm propensão ao mal, aquele que tem predominância da matéria sobre o espírito, aqueles que ainda têm muito de egoísmo, de orgulho, de maldade, né? São os espíritos imperfeitos. Depois, o grupo intermediário, que ele chama de bons espíritos, são aqueles que têm o desejo do bem,
predominância do espírito sobre a matéria, né? E já não tem mais essas más paixões como ciúme, orgulho, inveja, rancor, ódio. São esses bons espíritos, né, que nós estamos em busca de atingir um dia aí, né? E a primeira ordem, né, classe única, que são os espíritos puros, aqueles que chegaram ao mais alto nível da perfeição, que nós temos o nosso único exemplo que conhecemos, que é Jesus, né? Então esse foi um resumo rápido do que vimos no nosso último encontro aí. Relembrando sempre, né, se tem alguém chegando hoje pela primeira vez, nós colocamos aqui, abrimos para perguntas. Gosto muito também se alguém quiser fazer algum comentário, algo que nos acrescente ao que estamos comentando, tá bom? Fiquem à vontade, é até bom para a gente interagir, para que não fique muito cansativo, somente eu aqui falando, que a gente possa então interagir. Agradeço a vocês que quiserem, né, fazer essa participação também. Então rogamos as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai, que nos inspire a todos nesses momentos, nesses minutos que passaremos juntos, para que a gente possa colher bons frutos aqui dessa reflexão que vamos fazer, de mais este estudo que realizaremos. Sempre temos algo a acrescentar no conhecimento, nas nossas experiências, tudo aquilo que contribui para uma maior sabedoria de nossa parte, para aprendermos a realizar melhor as tarefas, os compromissos que trazemos para a presente existência, né? Então, rogando as bênçãos de Jesus, nós iniciamos mais essa tarefa, mais essa atividade aí de estudos. Tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Nosso amigo Marcos Almeida também chegando aí, que bom. Muito bem-vindo, Marcos, boa noite. A Valdete Valença, que legal, bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Progressão dos espíritos. Nós vamos seguir agora a partir da questão 114. Se alguém estiver aí com o livro, quiser acompanhar, relembrando também que não leio todas as questões, leio a maioria, mas uma ou outra às vezes não faço a leitura, porque nos nossos comentários às vezes já englobamos o assunto daquela questão, que às vezes é uma reafirmação que Kardec faz de uma questão anterior. Bom, questão 114, Allan Kardec então pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, com essa pergunta de Allan Kardec, se os espíritos são bons ou maus por natureza, é como se ele estivesse perguntando, né, se eles foram criados bons ou maus, né? Dá essa ideia. Porque se eles têm de natureza já a maldade ou a bondade, dá a impressão que já vieram assim criados dessa forma, né? Lembrando que quando falamos em espírito, estamos falando lá da origem, de quando começou a trajetória espiritual, né? Não é de uma reencarnação, estamos falando da criação do espírito, lá quando esse espírito ainda era muito nas suas primeiras fases evolutivas, né? Então eles dizem que são os próprios espíritos que se melhoram, né? Eles não foram criados nem bons nem maus. Nós vamos ver isso numa questão mais à frente, com mais detalhes, tá? Porque aí nós percebemos a justiça divina. Pensem bem, né? Se Deus tivesse criado uns bons, outros maus, onde estaria essa justiça, né? Não haveria. Bom, e é muito importante essa questão para a gente refletir, porque nós percebemos aí com muita clareza, né, que nós alcançaremos a nossa perfeição um dia, né, num futuro distante, com os nossos próprios méritos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom de saber, que Deus nos concede essa oportunidade de conquistarmos por nossos próprios méritos uma condição de felicidade, uma condição de paz verdadeira, né? Então, é sempre pelo mérito de cada um,
Deus não vai favorecer nenhum filho seu em detrimento de outro, porque ele é a justiça infinita, além da bondade, da inteligência e de todos os outros, das outras qualidades que Deus possui, né? Tudo em grau máximo no infinito. Então nós vamos conquistando essa evolução à medida que vamos reencarnando, né? Muitas e muitas reencarnações, nós vamos progredindo, vamos nos melhorando, vamos avançando no nosso progresso espiritual. E algumas pessoas até nesse ponto, às vezes pensam que um espírito reencarna poucas vezes, né? Pessoas às vezes chegam a falar em 10 vezes, 7 vezes, né? Não é isso, né? Fica muito claro pela doutrina espírita que reencarnamos inúmeras vezes, por milênios e milênios. Então, assim, são muitas vezes que nós estamos reencarnando, porque o progresso é lento. A gente percebe como que a gente, de repente, fala, eu quero melhorar em tal problema que eu apresento. Nós percebemos o grau de dificuldade que nós temos para avançar um pouco, não é? Então, porque esse progresso é lento, depende da nossa vontade, mas a natureza não dá saltos. Nós vamos progredindo lentamente, um passo após o outro. E eles dizem aqui também que então esse espírito passa de uma ordem a outra, né? Ele vai passando de uma classe para outra. São 10 classes evolutivas que Allan Kardec dividiu lá, né? Didaticamente. Não quer dizer que sejam só essas 10, mas só para dar essa ideia. Então, imaginemos que nós estamos numa escada, e como se tivesse uma escada, né? Uma escala evolutiva. Nós estamos subindo os degraus aí. E cada período que a gente consegue dominar, né, tendências negativas, desenvolver boas virtudes, nós damos um passo a mais na nossa trajetória evolutiva aí. Bom, sobre essa questão 114, seria mais ou menos esse comentário rápido. Se alguém tenha alguma dúvida do que foi falado, algum comentário que queira acrescentar, como nós estamos falando sempre, é sempre bem-vindo, tá? Pode registrar aí que a gente tenta ir acompanhando, mesmo que eu siga para a próxima questão, eu retorno depois e vejo aqui algum comentário, alguma pergunta. O Jefferson Dias também aqui com a gente. Boa noite, Jefferson. Muito obrigado, bem-vindo. A Zeine Carone também. A Fátima Freire, muito bem-vinda, Fátima. A Uá Camargo, que legal, nossa amiga também, sempre acompanhando. Bem-vinda, boa noite. Tony Sueli Pedrosa. Bom, eu vou avançar então, pessoal. Se alguém depois tiver alguma colocação, registrem aí. Nós vamos ver agora a questão número 115. E Allan Kardec pergunta então, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vejam bem que o Allan Kardec, ele, em algumas questões, ele insistia um pouco, né? Porque essa questão é muito semelhante com a anterior. Na questão anterior, ele perguntou se os espíritos são bons ou maus por natureza. E aqui ele está perguntando se uns terão sido criados bons e outros maus. Praticamente é quase a mesma coisa. Ele está, então, querendo mais informações dos espíritos. É como se ele não tivesse se contentado apenas com o que foi falado na resposta anterior. E aqui, então, os espíritos dão uma resposta mais longa, né? Eles vão dizer assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aquela frase que nós falamos tanto em doutrina espírita, né? Então, criou simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos estas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem,
permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olhem então quantas informações que eles estão nos oferecendo nessa resposta. Vamos tentar analisar aqui por alguns detalhes. Primeiro, aquela frase importante que nós falamos tanto em doutrina espírita, que nós fomos criados simples e ignorantes. Por que essa ideia? Para a gente compreender bem claramente que todos nós, espíritos imortais que somos, fomos criados da mesma forma, sem nenhum privilégio, tivemos o mesmo ponto de partida, ou seja, simples e ignorantes. Ignorantes não no sentido dessa palavra às vezes é usada de uma forma até pejorativa, agressiva, mas ignorantes por não ter o saber, não ter experiências ainda. Então aquele espírito que vai começar a sua trajetória evolutiva e cada um, a partir da criação, vai seguir da forma como bem preferir. Aí é que está o grande detalhe, o que diferencia uns espíritos dos outros. Uns seguem por um caminho, outros seguem por outro. Uns aceitam melhor a vontade de Deus, as leis de Deus. Outros vão murmurar, como ele diz aqui, Por isso que vai começar a ter diferença entre os espíritos. Mas ficando bem claro que o ponto de partida é o mesmo para todos, tá? Senão Deus seria injusto, O que mais podemos falar aqui? Na questão 115A, essa mesma, eu não vou ler inteira, vamos só comentar um detalhe. Eles comparam, então, a criação dos espíritos com uma criança, por exemplo. A criança ela vai se desenvolvendo aos poucos, Conforme ela vai ganhando experiência, aprendizado, ela vai progredindo, vai conhecendo mais, vai tendo experiência, vai adquirindo habilidades, conhecimento, até se tornar adulto. Assim também é o espírito imortal. No início da sua criação, ele é uma criança espiritual. Ele não tem ainda a posse do livre-arbítrio, como nós vamos ver mais à frente. Então ele vai aos poucos desenvolvendo-se, se aperfeiçoando, conquistando conhecimento, virtudes, até que ele se torne aí um espírito mais maduro, mais avançado espiritualmente, onde o livre-arbítrio já está mais no seu domínio, tá? Uma outra questão importante, um outro detalhe importante dessa questão, é que eles respondem que Deus deu determinada missão para cada um, Nós precisamos entender essa questão aí. Quando fala que Deus deu uma missão, não podemos pensar que Deus deu uma missão para cada um diferente, porque senão seria injusto também. Se Deus falasse, você faz isso, você aquilo, ele estaria colocando condições diferentes para a evolução. Então, quando eles dizem que deu determinada missão, é a mesma. A missão de todos nós é chegarmos à perfeição. É como se Deus dissesse, olha, a partir de agora você escolhe os caminhos, mas a tua meta é chegar à perfeição, é a sua missão. Cada um vai desempenhar essa missão da melhor forma que lhe aprouver, que conseguir, que achar melhor. Então, por isso que eles dizem que dois espíritos criados na mesma época não quer dizer que os dois vão chegar à mesma época à perfeição. Um deles pode fazer melhores escolhas, seguir avançando sempre, enquanto o outro pode ficar demorando, estacionário, revoltado, murmurando, retornando muitas vezes para a reencarnação, para corrigir imperfeições, enquanto o outro avança mais rápido. Então, assim, partimos do mesmo ponto, mas cada um chega à perfeição mais ou menos rápido, dependendo da sua vontade, da sua disposição, do seu interesse. Fica por conta de cada um de nós, Bom, o que mais aqui? Uma outra coisa, ele fala lá, encontram a pura e eterna felicidade. Aí eles estão se referindo quando a gente atingir aquele alto nível de evolução dos espíritos puros, quando nós atingiremos aquele ponto de suprema felicidade. Os espíritos puros gozam de uma felicidade inalterável, não dá nem para a gente imaginar o que é isso. Essa felicidade é perene, é constante, não fica oscilando como a nossa, porque eles já estão livres das imperfeições, da maldade, das expiações.
Então, para eles é felicidade constante, né? Que é essa que nós estamos em busca. Deus oferece a todos nós essa possibilidade. Só que tem o caminho para ser percorrido para chegarmos lá, né? E aí coloca também que passamos pelas provas que Deus impõe. Também aqui uma outra palavra importante para ser analisada. Porque eles dizem que Deus impõe as provas. Não vamos pensar naquela imposição no sentido de um Deus arbitrário, né? Aquele Deus que fala, não, tem que ser assim, do meu modo. Não é essa a questão. Deus impõe no sentido de que essas provas são parte da lei criada por Deus. Deus criou leis perfeitas que regulam a nossa evolução. Então, para o espírito chegar à perfeição, ele necessariamente precisa passar pelas provas. E essas provas acontecem nos mundos materiais, por isso que nós encarnamos. Nós vamos falar disso mais à frente também. Então, quando diz aqui provas que Deus impõe, vamos entender nesse sentido. Provas que estão na lei de Deus, que são necessárias para a nossa evolução. Nós precisamos passar por ela. Então, nesse ponto, não vai ser escolha nossa. Não adianta o Espírito dizer, eu não quero passar pelas provas da vida. Não, não tem isso. Nós temos que passar, porque as provas são o meio através do qual nós chegaremos à perfeição. Então, aí por isso que diz que uns são submissos, acatam essas determinações, segue de acordo com a lei divina, cumpre melhor, né, aquilo que se espera de cada um deles, enquanto outros murmuram, se revoltam, vão voltar muitas vezes, ficam presos ao mal por muito tempo, às vezes reencarnam muitas vezes estacionários, sem evoluir. Nós também falaremos disso mais adiante. Então sempre aí vemos o livre-arbítrio, né, que Deus respeita. Cada um faz as escolhas como bem entende. E só que com isso, esses que murmuram, que se revoltam, estão adiando a conquista da sua felicidade. Porque quanto antes chegarmos a essa condição de evolução, mais felicidade teremos. Então é como se a gente estivesse trabalhando contra nós mesmos, né? Quando ficamos rebeldes, insubmissos, né? Nesse sentido aí. Bom, vamos ver aqui se tem alguma colocação ou se podemos avançar um pouco mais. A Natália Silva também, nossa amiga de Araraquara. Bem-vinda, Natália, boa noite. Bom, creio que não tem nenhuma dúvida, né? Está tudo em ordem até aí. Estou sendo claro, pessoal? Não está ficando confuso, não? Se vocês quiserem que fale com mais calma ou se pode seguir nesse ritmo mesmo, tá? Vamos avançando aqui então. Bom, nós vamos ver agora a questão 116. Pergunta Allan Kardec. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Olha que essa questão é bastante importante, porque ordens inferiores ele está se referindo aos espíritos imperfeitos. Então é como se ele perguntasse se alguns espíritos não vão chegar à condição de bons espíritos, eles vão ficar sempre como espíritos imperfeitos, cultivando a maldade, a ignorância, as más paixões, né? Então é essa colocação que ele está fazendo aí. E os espíritos respondem, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então vejam que resposta bem certeira, afirmativa ali, né? Categórica, quero dizer, né? Eles respondem um não bem assim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nenhum espírito vai ficar nas ordens inferiores para a eternidade. Isso é algo assim muito importante. A hora que eles dizem todos se tornarão perfeitos, parem para pensar o que significa isso. Eu creio que a gente tem dificuldade de imaginar. Porque a hora que eles dizem todos, nós devemos incluir aqui aquelas pessoas que hoje na Terra
nós vemos aquelas cenas que nós ficamos indignados, né? Para não dizer muitas vezes até revoltados. Cenas de crueldade, né? De agressão, de maldade. Então, quando eles dizem que todos se tornarão perfeitos, eles estão incluindo esses também. Esses espíritos que estão encarnados hoje, agindo no mal com crueldade. Então, é difícil até para a gente imaginar que essa pessoa um dia vai ser um espírito puro. Mas a resposta é bem categórica, que todos se tornarão perfeitos. Eles não colocam nenhuma dúvida. Porque é o que eles dizem, né, pessoal? Como eles falam ali, ó, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Quer dizer, esse que está errando hoje também é filho de Deus, é nosso irmão. Ele está hoje como se fosse um enfermo da alma, aquele que ainda está doente espiritualmente. O mal está enceguecendo essa pessoa, ele está agindo de uma forma completamente equivocada. Mas ele vai se melhorar um dia, através de múltiplas reencarnações, muitas vezes através da dor, porque vai sofrer as expiações decorrentes dos seus atos, né? Lei de causa e efeito. Então, depois de muito sofrer, depois de muito reencarnar, depois de muito dar cabeçadas, né, como a gente diz, devagarzinho esse espírito vai se reabilitando, vai transformando aos poucos, né? Nada é brusco na natureza. Mas aos pouquinhos esses também vão chegar a uma condição melhor, aí vão dali para frente começam a avançar, né? Porque a gente pensa, se ficasse eternamente nas ordens inferiores, a gente poderia pensar duas opções, né? Ou Deus teria errado na criação, porque criou espíritos que não conseguiriam se tornar bons, ou Deus teria feito diferença, criado uns bons e outros maus, que lógico que não vamos imaginar isso. Então Deus criou todos da mesma forma, e quando ele dá o livre-arbítrio, ele respeita a vontade até daqueles que querem praticar o mal. Essa é a explicação. Deus permite que a pessoa fique agindo no mal por quanto tempo pretender, até um ponto que Deus achar que é um limite, né? E pode, às vezes, intervir através das reencarnações compulsórias, como conhecemos, que aí é um outro assunto também, né? Então a gente vai percebendo que o progresso é uma lei de Deus. E nós somos, então, perfectíveis. Essa palavrinha, né, meio complicada, mas o que quer dizer perfectíveis? Que nós temos a condição de melhorar, de nos tornarmos perfeitos. Então nós temos essa... Na hora que Deus cria o espírito imortal, ele já concede a perfectibilidade. Todos nós temos essa condição, essa faculdade da perfectibilidade, que nós vamos nos aprimorando. É uma lei de Deus, é a lei do progresso. Nós vamos evoluindo e vamos um dia, né, chegarmos todos à perfeição. Por isso, né, pessoal, quando a gente lembra frases do Evangelho, que às vezes são meio estranhas, com essas orientações da doutrina espírita vão se clareando. Porque Jesus diz uma frase que é nesse sentido aqui, uma frase estranha para muitos, que ele dizia assim, vós sois deuses, ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e até mais. Então vejam bem, como que Jesus diria isso, se ele fazia coisas incríveis, né, espantosas, e ele diz que nós somos deuses, que podemos fazer algo maior do que ele fez. Então Jesus está dizendo a nós como espíritos imortais. É como se ele estivesse nos dizendo que nós temos o mesmo potencial dele. Nós estamos muito distantes da evolução de Jesus, mas é como se ele dissesse para nós, olha, vocês um dia também chegarão nessa condição que eu estou hoje. Então, nos dando um alento, um incentivo, mostrando a perfeição da criação divina, né? Tudo bem até aí, então? A Márcia Fialho, legal, está bem esclarecido. Então, obrigado pelo retorno, Márcia. Mas se tiverem dúvida aí,
E se alguém quiser fazer comentários, pessoal, fiquem à vontade. Às vezes eu falo algum ponto aqui que vocês se lembram de alguma fala, de alguma frase, de algum pensamento, de alguma coisa que complemente esse assunto. Eu agradeço se quiserem registrar. Não fiquem receosos, nós estamos aqui assim, entre amigos, é um estudo aqui descontraído, entendeu? Não tem uma formalidade, né? Então eu queria que vocês ficassem bem à vontade, não ficassem... Às vezes a pessoa tem uma pergunta, isso é muito comum, eu que participo de muitos cursos na Casa Espírita, né? Às vezes a pessoa tem uma pergunta e fica com receio de fazê-la, achando que a pergunta vai ser, né, não vai ser apropriada ou não vai ser bem colocada. Eu acho que a gente não deveria pensar isso, porque às vezes aquela dúvida nossa pode ser dúvida de outros. E nenhuma pergunta não merece a nossa atenção, entendeu? Todas as perguntas, porque vejam bem, nós estamos todos aprendendo a doutrina espírita. Eu estou aprendendo aqui com vocês, eu não estou na condição de professor. Eu estou apenas aqui falando com vocês, mas estamos estudando junto. Então eu queria assim, que vocês ficassem à vontade. Nenhuma pergunta vai ser... não vai ser bem-vinda, né? vai ser muito bem recebida por nós. Então, que vocês fiquem à vontade, registrem a pergunta que tiver, não fiquem preocupados, tá bom? Vamos avançar só mais um pouquinho aqui, pessoal. A Shirley Santana também chegou um pouquinho atrasada, Shirley, mas eu sei que você sempre diz que depois repassa, né? Muito bem-vinda, viu, Shirley? Boa noite para você. Vamos lá, então. Vamos avançar mais uma aqui. Questão número 118, Allan Kardec pergunta: podem os espíritos degenerar? Para quem não conhece a palavra degenerar, né, seria no sentido assim de piorar, está numa condição e regride, desce no patamar evolutivo, ele volta atrás ao que ele já tinha conquistado, ele retrocede, né? Então, podem os espíritos degenerar? A resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Outra palavrinha travada aí, né, no sentido de não piora, não degenera, não volta atrás ao que ele já tinha conquistado, né? Então a resposta dos espíritos é bem certeira também, né? Não tem como retroceder, retrogradar, degenerar. Porque em cada uma das nossas reencarnações, das nossas existências, né, nós temos a condição de avançar um pouquinho mais. Vocês concordam? Toda vez que nós reencarnamos, o objetivo é o quê? Dar um passinho a mais na evolução. A ideia é de que quando a gente desencarne, a gente volte um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Esse é o objetivo. Mas será que sempre acontece isso? A gente vai ver que não. Pode acontecer do espírito ficar estacionário, como eles dizem ali, né? Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então a gente pode, às vezes, ficar meio ali, vamos dizer, empacado, né? Sem avançar. Mas não vamos perder aquilo que nós já conquistamos. Tudo que nós conquistamos verdadeiramente, né? Que é conquista mesmo, tanto intelectual quanto moralmente, é patrimônio nosso. Não vamos perder. E isso eu acho muito legal, muito importante, porque aqui vou dar um exemplo até. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa de uma idade aí mais avançada, entra em uma faculdade, por exemplo. Muitas pessoas podem pensar, nossa, mas nessa idade, o que ele vai aproveitar com esse estudo? Como que ele vai colocar em prática aquilo que ele está aprendendo? Não tem nem tempo mais, ele já está com uma idade avançada, né? Vai trabalhar onde? Então, para a gente ter uma ideia que conquistas em qualquer fase, né? Até na terceira idade, chamada aí terceira idade, se foi algo conquistado verdadeiramente, que se dedicou, que interessou-se, que conheceu realmente, que levou a sério, estudou,
aquilo ali é patrimônio. Esse espírito vai levar, não importa a fase. Isso é que é interessante. Tudo que nós conquistamos é patrimônio nosso. Porque aí a gente se lembra como explicar, por exemplo, um gênio, né? A gente vê, por exemplo, quantos exemplos, um menininho aí de 4 anos chega no piano e toca melhor que um músico aqui encarnado de muito tempo de estudo já. Como que explica isso? É lógico que é o patrimônio dele, das experiências passadas. Esse menino hoje, né, que é um espírito milenar aí, ele já provavelmente atuou muitas existências com a música, né? Então ele se dedicou muito em existências passadas, às vezes várias existências se dedicando ao aprendizado, à conquista, né, da perfeição da música. E a hora que ele chega para uma nova existência, às vezes aquilo está tão forte naquele espírito que nem o corpo segura. Porque nós sabemos que os órgãos ainda do corpo, pouco desenvolvidos, dificultam a atuação do espírito. Mas tem espíritos que aquilo é tão forte que transcende até aquela limitação que os órgãos do corpo oferecem. Para a gente perceber como que é a bagagem que nós acumulamos. Isso é maravilhoso, a gente saber que tudo aquilo que fizemos um esforço para conquistar, não vamos perder, patrimônio nosso, né? Então, aí eles dizem, conforme se aprende, a gente desenvolve, acumula conhecimento, experiência, e quando a gente tem mais conhecimento, mais experiência, é lógico que a gente está numa condição de fazer melhores escolhas. E fazendo melhores escolhas, avançamos, uma coisa puxa a outra, né? Então, dizem lá que pode permanecer estacionário, mas não retrograda, principalmente no sentido moral, né? Porque no sentido intelectual, eu creio que a gente está avançando sempre. Todas as reencarnações a gente aprende algo, desenvolve um pouco mais da inteligência, né? Aprende um pouco mais. Agora, a moral é mais difícil. A gente percebe que a moral nem sempre acompanha o avanço intelectual, né? E às vezes a gente pode ficar estacionário ali, sem avançar muito nas conquistas morais. Bom, creio que por essa questão já mais ou menos seria isso, né? Tudo bem até aí? A Lana Silva de Jesus também aqui, boa noite, Lana. Antônio Limão, grande amigo, boa noite, Limão, bem-vindo. A Zaide também, muito boa noite. Pessoal, deixa eu ver aqui se dá para ir mais uma questão ou se a gente para por aqui. Vou pedir mais 5 minutinhos para vocês, tudo bem? Para a gente avançar mais uma, para não ficar muito para a próxima, para fechar na próxima aí, essa questão, esse primeiro capítulo ainda, tá bom? Então vamos lá, só mais uma questão, desculpa aí de abusar um pouquinho da paciência e da boa vontade de vocês. Questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Kardec fazia umas perguntas em que, em outras palavras, é como se ele estivesse perguntando aqui, não poderia ter criado os espíritos perfeitos? Não era mais fácil? Porque, veja bem, ele está perguntando, né, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Né? Então vamos ver a resposta dos espíritos. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, é muito interessante essa questão, pessoal, porque se eu perguntasse para vocês, será que Deus poderia ter nos criado todos perfeitos? O que vocês acham? Eu acho que ele poderia tranquilamente ter criado todos os espíritos perfeitos, se ele quisesse, certo?
Agora, se ele tivesse feito isso, que seria mais fácil até, penso eu, porque veja bem, pessoal, criar um espírito simples e ignorante, sem conhecimento, sem virtudes, e dotá-lo de um potencial para ele mesmo se desenvolver e ser perfeito, é muito mais difícil do que tê-lo criado perfeito já, não é? Então Deus, se quisesse, poderia ter feito isso. Mas aí é o que os Espíritos dizem, né? Nós não teríamos mérito, porque nós já seríamos criados perfeitos. Onde estaria o mérito? Nós não fizemos esforço nenhum para ter conquistado a perfeição. Como que a gente, por exemplo, iria valorizar conquistas? Não tivemos conquista nenhuma, lutas nenhuma. Não precisamos aprender a desenvolver virtudes, não teríamos, né, precisado aprender a desenvolver o amor. Então a gente não saberia valorizar aquela condição que estaríamos num grau de perfeição. Porque a gente para pensar, né? Um espírito puro, quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, que é a nossa referência maior, um espírito puro é de uma fortaleza que a gente não imagina. Os espíritos dizem que quando o espírito chega à condição de espírito puro, que ele encarna como Jesus veio entre nós, ele não está mais sujeito ao erro. Dá para imaginar o que é isso? Ele não vai fracassar na sua missão. Por exemplo, quando Jesus veio, não tinha condição dele falhar, porque ele já atingiu um tamanho nível de perfeição, de conquistas, de domínio sobre si mesmo, que não tem como falhar. Então esse espírito já passou por todas as experiências, já sofreu, já desenvolveu virtudes à custa de sacrifício. Então é um espírito muito forte, muito valoroso, que nós, se fôssemos criados perfeitos, não teríamos essa fortaleza. Então é lógico que Deus fez da maneira mais sensata, né? Mais difícil e mais sensata. E ainda colocam aqui, né? Além das missões nos diferentes graus. Porque cada um de nós, conforme fazemos nossas escolhas, cada um de nós temos um papel no universo. Então aqui eles dizem para a harmonia do universo. Parem para pensar, até os animaizinhos mais simples, mais inferiores, têm um papel na grande harmonia do universo. A gente sabe que se desestruturar a cadeia alimentar, por exemplo, vai acontecer uma desarmonia. Vai haver um acúmulo de uma espécie em detrimento da outra e vai desarmonizar aquele meio ambiente. Então a natureza, então nós sabemos que cada um está fazendo a sua parte, qualquer um de nós estamos realizando aquilo que nos cabe da melhor maneira que podemos. Então o universo é uma grande engrenagem onde todos nós estamos unidos, cada um realizando da sua forma. E é lógico que, conforme amadurecemos, crescemos espiritualmente, novas responsabilidades nos serão atribuídas, novas tarefas, como disse já, né, no Evangelho, quem realiza no pouco, maior incumbência lhe será confiada. Então a gente precisa dar conta primeiro daquilo que é pequeno, daquilo que está ao nosso alcance, para que a gente mereça uma incumbência maior. Mas todos nós estamos realizando algo nessa perfeição da criação para a harmonia aí do universo. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui agora para não cansar muito aí vocês. Não teve então nenhuma dúvida, nenhuma questão, todo mundo entendeu tudo, né? Não tem também algo assim tão complicado, mas, pessoal, se quiserem também, né, registrem comentários também aí, que me ajudam também. De repente, eu estou falando de uma forma aqui que às vezes não é tão esclarecedora aí, então, de repente, vocês podem me ajudar também, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês. Percebo aqui quantos amigos estão online aqui com a gente. É uma grande alegria. Não imaginava que pudesse
chegar nesse ponto aqui de um estudo, né, de um livro que nem todos acham, né, tão tranquilo assim, em um estudo que nós sabemos que é mais complicado, né, para se acompanhar aí. Então eu fico muito feliz de perceber a presença de vocês, o interesse, a disposição e essa companhia aí que me fazem para a gente estudar juntos. Natália Silva. Legal, Natália, obrigado, viu? Eu que agradeço vocês, que Deus nos abençoe a todos. Então, até a próxima semana, né? Na próxima semana, nós vamos, creio que, finalizar esse capítulo 1. Nós devemos finalizar esse capítulo 1, e aí, na outra semana, a gente já entra no capítulo 2, que fala já, se não me engano, sobre a reencarnação, que é bastante interessante também. A Zuleide Carvalho também, que legal, Zuleide, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, viu? Zuleide também é uma grande amiga lá da Bahia, isso que eu achei legal também, né, nessa pandemia, que nós descobrimos essa nova forma, né, de aproximar, de contatos. A gente percebe aqui que estamos reunidos, né, virtualmente com pessoas de vários estados aí, né, um aqui, outro ali, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Conheço vários amigos aqui de vários lugares que estamos acompanhando junto, então isso foi muito legal, né? A gente se encontra, né, por afinidades aí, onde a gente se sinta bem, formamos um grupo aí virtual e estamos estudando, né, uma doutrina tão bela, pessoas tão distantes, né, fisicamente, mas tão próximas aqui na parte da sintonia, da afinidade, né? Então, muito legal, fiquei muito feliz com essa possibilidade e nós percebemos que isso é algo que veio para ficar mesmo. As casas espíritas estão dizendo, né, que mesmo que vá acontecer o retorno, né, mas eu creio que essa forma de estudos, de lives, deve continuar, porque consegue levar a mensagem bem mais longe aí, né? Unir mais amigos aí no mesmo ideal. Legal, pessoal. Fátima, Cláudia, a Lisete Martini também, muito legal, muito bem, muito obrigado, viu? Chile Santana. Pessoal, então, uma boa noite para vocês. Só um minutinho, deixa eu ouvir um recado aqui. Oi? O quê? Ah, a Chile Santana também está falando aqui, até está me lembrando, é que eu não tinha visto aqui ainda. Do Paraná também, legal, é isso mesmo, né, Chile? Tem a amiga da Chile, que ela até orientou para que acompanhasse conosco, e nós sabemos que ela acompanha aqui com a gente também. Então, é muito legal. Eu vejo, assim, amigo de muitos lugares mesmo. Isso aí, né, Carlos? Um encontro muito gratificante. Muito bom, pessoal. Então, nós só temos que agradecer a Jesus, o nosso Mestre, que nos concedeu, mesmo em meio a essa pandemia, esse isolamento, a gente descobriu possibilidades aí de nos conectarmos, de estarmos juntos de uma certa forma. Então, é muito nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, que nos oferecem tantas possibilidades, né, para que a gente se aproxime, mesmo que distantes fisicamente, para que estejamos unidos aí nesse mesmo ideal. Então, pessoal, uma boa semana para vocês, um bom fim de semana, até a próxima quinta-feira, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e um feliz 2021. Que a gente procure fazer o nosso melhor, que a gente seja otimistas, que nós possamos dar a nossa mensagem sempre de otimismo, de esperança, dizendo que vai melhorar, que isso vai passar, que confiamos em Deus, que sabemos que está tudo sob o controle de Deus e de Jesus e que estamos caminhando, tá bom? Então, Deus abençoe a todos nós, um abraço a todos, até a próxima semana. Muito obrigado.